Bem-vindo a todos ao 8º episódio do Pod Compass, o podcast da Smart Compass, que tem hoje como tema Mercado sob pressão e os riscos da concessão. Hoje, diferente dos outros episódios que eu tinha o Bruno Santos, meu sócio aqui do lado, tenho hoje o Vitor Cornélio, que é o gerente comercial da Smart Compass, para a gente desbravar todo esse mercado e temas pertinentes à nossa atuação. E como que eu posso dizer, né? A gente tem um convidado de peso hoje aqui, né, Vitão? Com certeza. Primeiramente, Johnny, muito obrigado, né, por estar participando desse primeiro podcast do ano, né, 2026. É uma honra para mim, ainda mais sobre um tema que eu gosto tanto. E o nosso convidado, hoje nós temos William Cardoso, pai de família, advogado de formação, MBA em administração de empresas, mais de 20 anos atuando no segmento financeiro desde bancos nacionais, internacionais e atualmente como diretor de operações da Unicred, Estado de São Paulo. Tá correto, William? É isso aí. Tem alguns detalhes aí que a gente pode falar. A gente fala mais de 20 anos no mercado, é só para dar um parâmetro. Não vamos contar toda a história, não, né? Sim. Mas muito obrigado. Em nome da Unicred, agradeço aí o espaço para poder falar um pouco, não só da Unicred, mas para falar de algo que hoje é o meu sacerdócio. Cooperativismo de crédito. Antes, cooperativismo. Depois, cooperativismo de crédito. Maravilha. Acredito muito nesse modelo. Que bom. Bom, já vamos enganchar aqui. Conta pra gente dessa trajetória. Eu vejo que você tem um perfil, né, de profissional e uma carreira que é bem diversificada, ainda que no mesmo segmento, mas passou por instituições distintas. E nessas 2 décadas, você viu muita coisa. Em todos os bancos e instituições e cooperativas que você passou. Me fala um pouco mais dessa trajetória sua, aprendizados e desafios, principalmente. Legal. Então, vou contar toda a história. São 38 anos. Né? Eu entro no mercado de trabalho em um banco. Então, começo minha carreira lá no Bradesco, na área bem operacional, escriturário, depois passo para a Caixa, ou seja, tenho uns 2, 3 anos dentro de uma agência. Aí faço uma migração para o Banco Safra, trocando só posição, indo para a área operacional, agência também. E no Safra eu consigo desenvolver uma carreira, então eu passo por produtos, eu passo pela área comercial, aí eu finalizo minha atuação no Safra como regional corporate. Aí que eu começo a ter um contato maior com vários instrumentos financeiros, com crédito, mas olhando o cliente como um guarda-chuva completo. Depois disso eu vou para outras instituições, vou para o Bank Boston também, aí desenvolvo uma carreira em cima de cash management, mais focado em produtos. Depois eu volto para o Safra, para um desafio para cuidar do Corporate Brasil. Então, era responsável na área de cash por todo o Corporate Brasil. E depois eu assumo uma posição no HSBC. Aí no HSBC eu já mudo o meu foco um pouco, sai um pouco de cash e vou mais para o crédito recebível, operações mais estruturadas, seção de direitos creditórios, risco sacado, né? E até importante falar que a primeira operação de risco sacado do Banco Safra eu participei. Foi descontando um boletim de medição da Petrobras. Nossa. Então, a gente inaugura essa operação lá dentro do Safra com a Petrobras. Eu lembro que a Petrobras já fazia essa operação com o Rabobank. Então, eu fui no Rabobank para fazer uma espionagem industrial lá, saber como eles faziam aquilo. E depois a gente evolui isso e eu também levo esse produto para o HSBC. E lá a gente desenvolve aí uma operação bastante legal de risco sacado. Então, Johnny, Vitor, são 38 anos, tá? Hoje eu tenho 56 anos, entrei com 18 anos no mercado e nunca mais saí do mercado. E aí eu tenho um pulo, tenho uma mudança bastante estrutural na minha carreira, que eu saio de banco, ainda banco internacional, que era o HSBC, e venho para o cooperativismo de crédito. Venho para uma central em São Paulo, começo a desenvolver uma parte de produtos, até sob uma liderança de um ex-gestor do Banco Safra. E naquele momento eu começo de verdade, me apaixonar pelo segmento. Eu comparava, né? Eu falava assim, cara, a gente está dentro de uma caverna aqui. Mas, cara, é uma caverna legal. E a gente enxerga que tem uma luz. Então, dá para trabalhar, dá para trazer toda essa experiência adquirida no mercado durante todos esses anos e trazer isso como um ponto de bastante relevância e bastante
lucidez para o cooperativismo. E aí vem toda essa trajetória, passo por uma central, até um dia que eu recebo um convite para participar de uma singular, que é aqui em Campinas, para desenvolver um trabalho para as Unimedes, para criar uma clearing de pagamentos para as Unimedes dentro do estado de São Paulo. E esse projeto ele foi tão bem sucedido que a cooperativa me fez um convite para ser diretor e assumir a expansão da cooperativa dentro do estado de São Paulo. Então, essa é a minha trajetória. Vocês falaram, sou pai, moro em São Paulo, fico aqui durante a semana, né? Mas já me sinto campineiro, 8 anos aqui dentro de Campinas, já me sinto campineiro. Não vejo a hora da minha esposa aceitar o convite e vir para cá e efetivamente eu me estabeleci aqui. Mas está sendo muito legal, a cooperativa vem crescendo, o sistema Unicred passa por grandes desafios que a gente vai falar na sequência, mas está sendo uma experiência muito legal. Unir toda essa experiência de mercado financeiro e hoje poder contribuir com uma cooperativa de crédito dentro do sistema Unicred. Aproveitando para falar, passei por um outro sistema, o Sicob. Quando a gente era Unicred na central, a gente migra todas as cooperativas para o Sicob. Eu e um outro colega fomos responsáveis por essa migração e Campinas acabou ficando no sistema Unicred. Ainda bem, né? Aí me deu a oportunidade de estar junto com eles hoje. Então, esse é um resumo bem... Resumo do resumo. Dava para fazer um episódio só para falar do que você viu nessas... Só para falar. E olha quanta coisa eu vi, quantos desafios a gente sentiu, teve que desenvolver, teve que ir para frente, né? Muita resiliência. Que eu falo, eu já tive contato com vários executivos de fora, somente quando eu estava no HSBC, e eles falavam, cara, o brasileiro é muito resiliente, cara. Como você aguenta ter um país que tem CDI, que tem float, que tem N indicadores, cestas, inflação. Como que vocês compõem tudo isso? Falei, esse é o segredo do nosso negócio aqui. Por isso que o mercado brasileiro é um mercado maduro em termos de, quando você fala em ecossistema financeiro, né? Vamos tirar os problemas aí pontuais que aparecem, mas hoje o nosso mercado é muito maduro, é muito mais disruptivo, muito mais inovador, né? A gente tem um regulador que é inovador, traz algo importante para a gente, exemplo do Banco Central trazer o Pix. Então, a gente vive realmente num ecossistema financeiro muito abençoado, eu digo. Tá? Assim, muito diferente do que o mercado tem lá fora. Tem que tratar a taxa de juros, tem que tratar a inadimplência, né? Tem que olhar o indicador lá, 3,5 de inadimplência, tá bom? Cara, tá ruim. Não, vamos baixar para 2. Então... Cruzar e cabecear. Exatamente. Mas eu vi um podcast exatamente hoje, indo para o escritório, que um brasileiro que é vice-presidente de uma das maiores multinacionais de cibersegurança do mundo, e o entrevistador pergunta, fala, você é o único brasileiro numa posição de uma empresa nesse nível, não é Latam, é Américas. Isso engloba Estados Unidos, Canadá e para baixo. Ele falou, o que te fez chegar aqui? Ele falou, porque eu sou brasileiro. Aí ele explicou exatamente o que você falou. O americano ganha dólar e é dólar. A vida inteira é um para um. Canadense. E não tem tantas oscilações quanto a nossa, de um país com poder econômico e com estabilidade econômica do outro lado. Porque quem não tem estabilidade econômica também, os outros países aqui do Mercosul. Agora, você sobe do Brasil para cima, você tem países que têm poder econômico e estabilidade econômica. Você não transita tanto. Ele falou, o que me trouxe aqui é exatamente isso. Eu passei por todos os países, tinha resiliência e me colocou nessa posição de vice-presidente hoje. E bate exatamente com o que você falou. Muito bem colocado. William, dentro da sua vasta experiência, né, você acabou de citar que passou por 2 sistemas diferentes, né? Isso tratando de cooperativos, né? Fora todo o outro... Exatamente. Tem uma dúvida até muito pessoal minha, né? Eu vi um movimento recente, né, da Unicred, em 2 sistemas, 2 níveis de governança, né? Unicred Brasil, né? E as singulares. Nos fale mais um pouco, né? O porquê desse movimento, né? Como ele vai impactar positivamente a Unicred. Na verdade, Vitor, vou até te corrigir, me perdoe, mas claro. Já está impactando e positivamente. O que acontece? Quando a gente tem um modelo de provisão mudando, a gente sai de uma resolução 2682, vai para uma 4966, o sistema se vê num dilema de saber qual que é o impacto dessa
dessa transição. Não sei se vocês conhecem bem a resolução, você tem lá o modelo completo e o modelo simples. Né? O simples é tabela, aquele estágio, pega aquele valor e provisiona. O completo, você pode trabalhar modelos estatísticos. Então, o sistema olhou as duas metodologias e foi lá e definiu qual que ele iria trabalhar. Se ele ficasse no simples, ele teria 300 milhões de provisão na virada de um ano. Se ele fosse para o completo, ele ia para 180, 190 mais ou menos. Então, ele decidiu ali que se ele fosse S4, se ele fosse S3, ele poderia ir para o completo, porque isso era uma regra do Banco Central. Para você ir para o modelo completo, você tinha que ser S3 e poderia ser a central. Então, o que ele faz? Ele pega todas as centrais e funde com a confederação e faz uma única central. Isso é um primeiro efeito, foi o grande motivador, um sistema muito político, cada singular com seu voto, né, com as suas características. Então, trazer essa união para trazer uma vantagem competitiva para a Unicred foi muito importante essa tomada de decisão. Bacana. Com isso, a gente fica 2 níveis. Parece que o sistema encolheu. Não, pelo contrário. O sistema ganhou produtividade. Ele ganhou celeridade nas suas decisões. Velocidade e corpo, né? Exatamente. Então, hoje, nós conseguimos programar e conseguimos ter uma interação com a Unicred do Brasil, que passa a ser a nossa grande central, de uma forma muito mais rápida, onde os processos estão muito mais rápidos para serem alinhados, o planejamento estratégico passa a ser único para todo o sistema, a gente começa a ter visão de precificação, então não é mais cada singular aqui colocando você para onde vai o vento. Ah, então minha taxa é tanto. Não, tem composição de funding, tem composição de despesa. Ou seja, o sistema tem que trabalhar num percentual de spread líquido bastante importante, não só para pagar as despesas, mas para manter a perenidade daquela singular. Então, isso, Vitor, foi bastante importante esse movimento, diria para você que só trouxe grandes vantagens para a gente. Mesmo que o movimento tenha originado dentro de um modelo para decidir qual seria melhor na provisão, trouxe muita vantagem. Aproximou muito as cooperativas da nossa central. Que legal. É importante destacar, dentro disso que você está falando, que não é só querer se enquadrar como S3 e S4. Demanda muito planejamento e competência. Né? A gente acha que ela quer ser, não é querer, tem que conseguir ser. Acho que é legal até você falar um pouco do qual que é a diferença, o que demanda para uma cooperativa ser S4, S3 ou continuar lá como S5. Quando você muda do regime prudencial, hoje eu sou uma singular S5. Eu tenho a possibilidade de ser S4. Se eu atingir certos patamares, então vou dar um exemplo, ativos totais. Uma cooperativa dentro do sistema Unicred, para ser uma S4, ela já tem que ter no mínimo 3 bi de ativos totais. Ponto. Baseline. Menos que isso, não tem nem conversa com a área de risco. Quando você sai do modelo S4 de central para o modelo S3, você sim você ganha algumas vantagens, mas também ganha algumas responsabilidades, como segregação de comitês de auditoria, segregação da área de risco, você tem um apetite para o risco de acordo com o teu regime prudencial. Só que isso eu vejo como uma grande vantagem. Por quê? Porque eleva a régua do sistema. A gente para de achar que faz as coisas. Não, agora você tem que fazer as coisas. Tem que entregar as coisas, porque agora você está no holofote do regulador, porque o teu regime prudencial agora é esse. Você é um S3. Então, o S3 tem muita responsabilidade, mas eu vejo como uma grande vantagem, porque com a ida da central para S3, possibilitou que algumas cooperativas pudessem agora ser S4. Uhum. Com isso, mostra uma resiliência muito grande dentro do sistema. E eu estou brigando para daqui a pouco ser S4. Ou via crescimento orgânico, ou via também buscar uma junção com uma outra cooperativa, juntar os ativos e, de repente, me candidatar para ser um S4.
Então, foi um movimento bastante importante. E o que é legal, Johnny e Vitor, é assim, todos os movimentos, eles estão levando a movimentos muito positivos. Então, resolução, junta tudo, regime prudencial diferenciado, S3, e agora sobe a régua, e agora outras cooperativas estão olhando, inclusive até ratings externos, estão buscando a Fitch Ratings, a Moody's, para olhar a cooperativa, o que isso é muito bom, porque traz um modelo, uma complexidade maior para o sistema, mas também eleva a governança, e o que isso é muito importante para nós. Eu vejo que o sistema cooperativista, ele vem entrando numa complexidade muito boa. Muito boa. Isso vai passar pela cooperativa, pelo o ecossistema que ela está, pelas suas comunidades, pelos seus dirigentes, pelos seus diretores. O profissional que se exigia para uma cooperativa 10 anos atrás não é mais o mesmo profissional de hoje. Eu vejo, hoje eu sou diretor de operações, eu sou responsável pelo risco da cooperativa. Tudo bem que a gente está tudo organizado e sistêmico, mas eu respondo por isso. Sim. Né? Então, eu tenho que cuidar de todos os indicadores de risco, eu tenho que ver a inadimplência, eu tenho que ter um controle muito grande junto com a governança, que é o Conselho de Administração, sobre todos esses indicadores para que a gente possa ter perenidade no negócio. E não é só ter perenidade, né? Em algum momento a gente vai falar, eu preciso escalar esse negócio. Que modelos de negócio que não são escaláveis hoje, eles estão fadados a morrer. Estão fadados a morrer. Boa. Por esse movimento, né, William e Johnny, a gente vê que as resoluções chegam muitas vezes, elas dão aquele susto inicial, né, mas ela acaba profissionalizando e selecionando muito as cooperativas, né? A gente teve uma conversa recente, você falou uma coisa que deu um baita despertar, porque existe uma hora, você fala, bom, a casa está redonda, precisamos crescer. E você falou, é mais fácil uma cooperativa quebrar em 5 anos do que ela dobrar de tamanho em 5 anos. Fala pra gente por que isso. Eu vou te falar um exemplo muito claro que eu vi essa semana, até quando a gente teve essa conversa eu falei isso, porque isso ficou na minha cabeça muito forte. O sistema Unicred, dentro dos seus vários indicadores de risco, ele tem algo chamado, e que é muito legal, chamado estresse das carteiras, ou estresse dos ativos, estresse do passivo. O que é esse estresse? É olhar o seguinte, a tua composição de devedores, teus 10 maiores devedores, se eles derem um default, os 10 ao mesmo tempo, para quanto vai a basileia da cooperativa? Muito legal. E é assustador, cara. É assustador. Você vê que se você tiver default em os 10 maiores devedores, 10 maiores, você pode quebrar a cooperativa. E uma solução para isso seria créditos mais pulverizados? Sim, créditos mais pulverizados. Então, quando eu falei para você que é mais fácil eu quebrar uma cooperativa em 5 anos do que dobrar ela organicamente, é uma grande verdade. Se eu não for muito diligente nesses 10 maiores ou os 20 maiores, olhando, fazendo visita, olhando os indicadores, olhando a saúde financeira desses 10 maiores devedores, eu quebro. Não só você está trazendo um cenário de grande parte da realidade das outras Exatamente. cooperativas, né? Então, desconcentrar, o teste de estresse é para te dizer o seguinte, você está concentrado. Alavancou demais. Você está refém desse grupo aqui. E ficar refém de grupos, você sabe, você pode se dar muito bem, mas também pode se dar muito mal. É um risco muito alto, né? Exatamente. Então, eu vejo que o movimento que nós, inclusive, como estratégia, estamos fazendo é desconcentrar, tanto no crédito quanto nas captações. Porque eu não posso ficar, eu tenho que estar, é melhor eu fazer 20 operações de 1 milhão do que uma de 20. E quando você fala de desconcentrar, não é que você não vai continuar dando crédito para esse grande, mas você precisa, do outro lado, equilibrar esse risco, né? Até porque hoje, Johnny, eu tenho 67 Unimedes cooperadas. Se cada uma me pedir 10 milhões, olha a concentração que eu crio. Uhum. Mas eu crio 67 oportunidades de operação. Sim. Eu vou concentrar num grupo maior. E a probabilidade desse grupo vir a default é muito pequena.
Você diluiu bastante, né? Exatamente. Você acha que o devedor... você tem essa parte, né? Vivemos no lado de vocês de conceder crédito. Você acha que o risco é maior ou igual ao longo dos últimos anos? Você fala se o momento atual ele é igual ao passado na concessão. O que mudou mais, assim, pessoal? Porque sabe que a economia não tem melhorado. A gente vive de conceder crédito no lado das cooperativas. O que mudou tanto? Aí depende do range que você faz. Você está retroagindo quanto tempo? Se você estiver falando de 20 anos, talvez o impacto não seja tão grande. Mas quando você retroage mais, aí sim. Você tem cenário econômico. Vamos pegar da pandemia para cá, que a gente passou de um fator não controlado de pandemia e depois a gente vem tentando corrigir o curso, né? Eu acredito em duas coisas que melhoram ou pioram a concessão de crédito. E, às vezes, são fatores mais externos. Uhum. E aí, depois eu vou colocar o elemento cooperativismo como uma solução para isso. Quando você escala modelos, você sai um pouco do relacionamento. O cooperativismo, ele tem uma grande vantagem de trazer proximidade e relacionamento. Isso é bom tanto para eu captar um negócio, isso é bom para a manutenção de um negócio, mas isso também é bom para na hora que eu tiver que socorrer alguém que esteja com problemas financeiros. Quando você pergunta se é mais fácil eu dar crédito hoje ou lá atrás, eu acho que depende um pouco. O nosso modelo sempre foi muito próximo. Quando você vê o mercado financeiro como um todo, você vê que hoje eu tenho mais acesso à informação, eu tenho ferramentas que me dão preditividade de comportamento, eu tenho scores hoje que me dão... Cruzamentos de bases, né? Cruzamento de bases. Eu tenho até o fator rede social hoje, que é um fator bastante importante, né? Quando eu pego uma pessoa física que declara que consome tal produto, aí quando você vai nas redes sociais, você vê que o comportamento dela é diferente, aquilo não cruza, não bate. Então, tudo que é fonte de informação onde o meu consumidor, ou o meu cliente, ou o meu cooperado transitam, eu consigo me abastecer de informação. Mas tem alguns movimentos externos que, para mim, eles são característicos e inibem um pouco você ter uma relação mais saudável com o crédito. Um é o Poder Judiciário. Porque hoje, por mais que você se cerque de garantias, por mais que o instrumento da alienação fiduciária ele seja mais rápido, mais célere na execução, ainda nós temos um problema de tempo de execução e de busca dessas garantias. Então, ficou muito fácil hoje para o devedor. Né? Com 5 anos, o Serasa dele expira. Com 5 anos, eu não tenho mais apontamento. Então, eu faço toda uma volta da vida financeira dele, ou seja, eu zero a vida todos os registros em Serasa eu zero. E também tem uma questão, além do judiciário, também que o governo traz alguns elementos para tentar salvaguardar o consumidor, que é a lei do superendividamento. Então, lá atrás, parece que o comportamento é diferente. Pô, eu preciso pagar. Assim, os instrumentos de cobrança me pareciam melhores. Hoje, me parece que tem muito mais subterfúgio para o cara se encostar e falar assim, eu não vou pagar essa dívida. William, vamos fazer um parênteses. Me fala mais sobre essa lei essa proteção de superendividamento. Como que é? Qual a sua percepção? Na verdade, é quase que um modelo americano, onde o americano, pessoa física, ele pode chegar lá para o governo e se declarar uma falência, né, numa pessoa natural. No Brasil não existia isso. Você tem falência e aí você ainda tem anterior o regime da recuperação judicial, né, que é uma pré-ação falimentar. Você está dizendo, cara, não consigo pagar, suspende a dívida e vamos renegociar. O superendividamento é uma lei que o governo fez para o cara se declarar o seguinte, eu não consigo pagar. É claro que isso traz algumas vantagens para ele, mas também traz ônus. Porque quando ele se declara superendividado, ele fica com uma marquinha de superendividado. Vai ter uma renegociação, vai ter perdão de parte da dívida, vai tirar juros, vai tirar uma série de coisas, né? E ele se declara dentro daquele regime. Mas ele também passa por um ônus bastante importante. Uma limitação, né? Uma limitação. Então, não é uma coisa assim tão simples. Mas a gente já vê hoje pessoas se declarando.
e principalmente quando tomam o recurso, depois não conseguem pagar, declaram juros abusivos. Ele assinou o contrato, ele declarou que ele estava ciente daquilo, mas ele declara juros abusivos. Então, quando você tem isso, quando você tem instrumentos de recuperação judicial, que depois a gente pode falar um pouco também, que é outra coisa que virou moda, né? As empresas entrarem numa recuperação extrajudicial, né? Para tentar ganhar fôlego, para fazer caixa, para conseguir... em alguns casos é legítimo, em outros casos você vê que é um pouco de sacanagem, né? Somente virou produto de consultoria. Então, a gente já viu de tudo. O bom do mercado é que aparece sabor de tudo, né? Tudo que é jeito. Mas é isso. Eu acho que no passado a gente tinha um crédito... não era melhor, mas eu acho que quem tomava o crédito era mais responsável. Hoje eu já vejo um pouco de irresponsabilidade, até porque o apelo de consumo também cresceu, rede social é outro negócio que traz, né, essa necessidade do cara manter o status quo dele de consumo, seja viagem, seja ter uma casa, se ter um carro, ele não é consumo consciente. Aí eu faço um parênteses porque é legal o cooperativismo. Porque além da proximidade, o cooperativismo também se preocupa com a educação financeira do seu cooperado. Inclusive, é dever de ofício, tá? O Banco Central, não só para o cooperativismo, para todas as instituições, programas de educação financeira para os seus membros, seja clientes, cooperado. Então, a cooperativa se preocupa muito com isso. Eu tenho que fazer com que o cooperado tome crédito de forma consciente, que seja um crédito que vai realmente alavancar patrimônio, vai dar sustentação para o negócio dele. Então, é esse modelo que eu acho que aí o cooperativismo ele tem uma vantagem espetacular, porque tudo que ele fizer ali, eu vou devolver para ele. Então, esse é um modelo de negócio que, além da proximidade, também traz um pouco mais de consciência. Isso é tão verdade que muitos cooperados, quando eu estou negociando dívida, ele prefere pagar para mim do que pagar o Santander, pagar o Bradesco, pagar o Itaú. Por quê? Por causa da relação de proximidade e porque ele sabe que ele está no modelo de negócio de pessoas. E que convergem, né? Convergem, não divergem o interesse. Exatamente. Muito bom. E falando, né, ainda afunilando, né, para concessão hoje mesmo. Que cuidados que a cooperativa tem que ter na concessão hoje, né? E como você enxerga, que movimento as cooperativas estão fazendo para mitigar esse crédito problemático? Diria para você que a resposta dessa tua pergunta seria o grande objetivo que nós buscamos dentro do cooperativismo. Acho que ele traz o modelo de negócio traz algumas vantagens para isso, para mitigar isso. Primeiro que é o relacionamento, muito próximo. Quando você vai para um modelo preditivo ou um modelo de score, ou um modelo que é baseado em estatística, em comportamento, você pode ter algum resultado. E que ele não é fim. Ele tem que ser uma soma com mais alguma coisa. Proximidade. Exemplo muito claro. Eu tenho médicos, né, tenho profissionais da saúde, médicos, dentistas e outros profissionais que eles recebem X. Só que declaram menos do que aquilo que é uma questão fiscal, cada vez mais se aperta isso, mas faz isso. Se eu olhar ele do ponto de vista cadastro, da renda que ele declarou lá, eu não vou dar crédito para aquele profissional. Mas só que eu visitei, vi na tua clínica, vi que você tem uma clínica bacana, vi que os teus equipamentos estão funcionando, tua recepção está cheia, está atendendo todo mundo. Aí vem um pedido de crédito porque vai comprar um tomógrafo. Só que se você olhar o cadastro dele, você não dá o crédito. Você não aprova o crédito para comprar café. Mas pra pela clínica, proximidade, né? Porque eu visitei ele, porque eu conheço ele, eu sei que ele é um membro da sociedade, tem muita influência, atende Unimed, atende isso, atende aquilo, eu consigo dar um crédito para ele. Então, eu usei uma ancoragem de score aqui, olhei o comportamento dele, porque passa por uma série de sistemas que me atribuem um risco. Mas, ao mesmo tempo, pode até vir não recomendado. Só que quando eu vou dar a chancela final do crédito, eu conheço. Conheço o médico, sei que ele é idôneo, tudo. Então, entra um pouco de relacionamento. Aí é pessoal, a relação pessoal. Eu não posso ficar só no pessoal, porque eu também me desvirtuo, mas também não posso ficar só no modelo estatístico aqui.
olhando o score. Porque o analista olhando isso, né? Fala, como que ele vai O analista é esse- frio, concorda, Vitor? Concordo. Ele olha lá, renda, ele ganha 20 mil só, ele quer um crédito, só a parcela é quase 80% do comprometimento da renda. Não, ele não ganha 20 não, ele ganha 200. É que 180 passa por outras vias, mas aí é outra discussão. Então, essa proximidade é muito importante. Então, como que a gente mitiga risco? Com proximidade. Agora, quando você está num modelo que você precisa escalar, chega um momento que a proximidade já não é tão mais possível. Sim. Aí você tem que usar os instrumentos que o próprio sistema te dá. Então, você vai ter que olhar score, você vai olhar os indicadores de risco, vai ter um cadastro um pouco mais impecável dele, tentar colocar toda a renda dele possível dentro do cadastro para você ter uma dimensão, para que quando passar nos filtros e passar pelo analista de crédito da nossa central, ele olhe como um crédito bom e venha recomendado. E até porque a 4966 vai atribuir uma perda esperada para aquele crédito. Se ele não for bom, vai vir uma perda. Já vai arrastar muito a provisão. Então, são tudo isso. Então, eu mitigo isso, talvez com esse... olhando as coisas dentro de um score, dentro de um bom cadastro e dentro de uma proximidade com o meu cooperado. Isso dentro de uma estrutura de experiência sua, obviamente, de uma cooperativa que está se preparando para se tornar S4. Mas você acha que nas outras instituições, aquele scorezinho tradicional ainda tem muito peso ou todo mundo já enxerga como você num cenário maior, mais amplo, para analisar um risco? Ou aquele padrãozão de score que, joga num Serasa e mais 2 bases e é isso, vamos para cima? Johnny, no modelo em que você escala muito, por exemplo, eu tenho operações pré-aprovadas dentro do sistema. Passa por um motor de crédito. E motor de crédito é frio. É a régua mais baixa. É régua, é score, ele atribui um score mínimo para o cooperado, olha a profissão, olha tempo de cooperação. Então, na verdade, ele vai pensando vários índices do cooperado, depois para dar o resultado no final, passa no motor, dá o resultado do crédito para ele. Né? Eu preciso ter isso também. Mas para o crédito do dia a dia, aquela coisa mais rodar, básica, basilar, é um cheque especial, é um crédito pessoal, um parcelado para ele 12, 24, 36 meses. Isso daí tem que rodar bem no motor. O motor precisa estar muito bem azeitado. Mas para créditos maiores, o score para mim ele é só um indicativo. Ele me dá um cheiro. Eu tenho que fazer uma visita, eu tenho que ter um relatório de crédito, eu tenho que olhar. Né? Eu sempre, quando vou visitar, eu não pergunto para o dono do negócio se está bom. Eu pergunto para a secretária. E aí? Vem bastante gente na clínica? Nossa, está bombando, não tem nem agenda aqui do médico. Opa, legal, ele está atendendo bastante gente. Né? Aí eu chego na sala dele, vai me pedir um crédito. Eu sei que o negócio dele está rodando. Vai rodar para sempre daquele jeito? É outra história. Mas naquele momento eu sei que a clínica dele está boa. Ou então eu já concedi um crédito. Venho aqui fazer uma visita. E aí, como está? Chego aqui tudo vazio. O que aconteceu? Então, perdeu tal convênio. Já sei que eu vou ter problema ali na frente com o crédito. Já trocou a secretária que estava lá 10 anos, tirou o café, o álcool em gel, você fala, não Exato. tem vale. Então, a minha conversa com ele, doutor, vi que o movimento caiu. Vai ter fôlego para pagar ou já precisamos pensar numa renegociação? Então, mas isso é experiência, isso é o jeito, isso é a relação. Relacionamento para poder falar de um tema sensível. O estar próximo, né? O que talvez isso, para outras instituições, não seja muito comum, mas para o cooperativismo tem que ter, porque aí a gente volta no meu risco, né? O meu risco sistêmico. Né? Lembra que eu falei que uma cooperativa com os 10 maiores devedores pode quebrar uma cooperativa. Sim. Então, eu tenho muita responsabilidade quando eu sou uma cooperativa. Eu tenho proximidade, mas também tenho muito mais responsabilidade. A Smart Compass, ela se diferencia em conseguir analisar, comprar grandes volumes de carteiras de prejuízo de diferentes instituições, cooperativas, bancos de middle e assim por diante. Dados de mercado mostram que nos últimos anos cresceram 40% o volume de créditos estressados. É um número assustador. Falamos bastante aqui de formas de mitigar isso, mas ainda assim, o aumento desse volume expressivo, se você acha que se dá mais pelo empresário, pelo tomador do crédito, que de fato tomou, e ele errou em achar que
daria certo aquele investimento ou aquela alocação de recurso, ou ainda assim, grande parte é falha de não conseguir mitigar e não conceder o crédito? São as duas coisas. As duas coisas. Por quê? Você pode ter problemas estruturais financeiros. De repente, uma empresa toma um recurso bastante importante para um investimento numa máquina. Vamos colocar dentro do meu negócio, que é saúde. A clínica compra uma ressonância, uma clínica de imagem, compra uma ressonância, e daqui a pouco aparece um fleury aqui da vida, como apareceu aqui, e faz um rouba-monte, e aquela clínica começa a ter problema. Então, assim, ela tomou um recurso comigo, dentro do fluxo, dentro do projeto que ela fez, ela conseguiria pagar aquela parcela comigo com folga, só que ela está perdendo o faturamento. Ela é um problema estrutural financeiro. Então, esse é um ponto. Como que eu mitigo isso? Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Ou eu tenho informação privilegiada, que vem um novo parceiro e vai me agredir, então eu preciso também ter informações, às vezes, setoriais, e é algo que a Unicred está olhando bastante, principalmente para o setor de saúde, para ajudar o cooperado dela. Falou, você está com um projeto de ressonância aqui em Indaiatuba, você tem 5 clínicas que já fazem isso. Não é um. Agora, se eu não souber disso, eu financio a ressonância e daqui 6 meses ele não me paga mais. Aí eu vou ter que tirar uma ressonância dentro de uma clínica. Então, esses modelos, Johnny, assim, tem coisas que dá para mitigar, tem ferramentas hoje que podem me mitigar, mas tem muita coisa que passa por um projeto mal sucedido, passa, às vezes, por uma falta de atenção do gerente de relacionamento, que tinha um relacionamento, estruturou um crédito, talvez não da melhor forma. Então, a gente vai tentando fechar e vai aprendendo com todos os casos. Hoje, só para você ter uma ideia, já falei isso para ti, mas hoje o meu percentual de write-off, aquilo que vai para o prejuízo, hoje está em torno de 8% da carteira. Eu tenho um indicador no sistema para ser 3,5%. Então, eu estou muito distante. Aí você vai olhar o perfil disso, são créditos concedidos há mais de 10 anos, que era uma situação financeira. Prazo. Eu tive casos de financiar a ressonância em 10 anos. Sabe qual é a vida útil de uma ressonância? 5 anos. Putz. Aí eu financio em 10. Quando chegar em 5, ele tem que trocar. Só que ele tem uma dívida, ele tem metade de uma ressonância para pagar ainda. Deixa de ser um investimento. Né? Então, a estruturação do crédito passa por isso. Capacitação do meu gerente, trazer mais a questão do risco para dentro da Unicred. Esse é o nosso trabalho que a gente vem exercitando e já vem colhendo alguns números bastante importantes. Então, toda essa safra que eu tenho aqui, ele é de um passado não tão distante, mas de um passado aonde talvez eu fosse um pouco mais leniente, né? Tivesse critérios de crédito muito menos ajustados para o tamanho do risco e o tamanho de negócio que eu venho suportando hoje dentro da Unicred. Você deu um exemplo muito bom nessa analogia, né? De uma clínica local que compra uma máquina de ressonância e no meio do caminho, entre conceder o crédito, comprar, chegar, montar, uma outra gigante do mercado vem e monta a operação dela e que vai, né, destruir o plano de negócio dessa clínica. No momento que o gerente de negócio senta com o dono da clínica para tomar esse crédito e ele conta para ele, fala, olha, o meu dinheiro é para isso. E o gerente já sabe que o mercado vai mudar. Ele chega a falar, putz, não faça isso, ou não. Ele só muda o risco do crédito, ou ele chega a falar, meu, você está errando. A gente bateu muito na tecla de relacionamento, né? Ele chega e fala assim, olha, eu acho que você vai errar se você fizer isso por causa disso, disso, disso. Ou não. Ele joga lá e marca o crédito com maior risco por causa que ele sabe dessa informação. Johnny, por dever de ofício, ele deveria chegar para o cara e falar assim, se teu projeto aqui vai inviabilizar. Porque pode gerar um mal-estar, né? Pode, mas primeira regra hoje do cooperativismo é ser consultoria. E quando eu falo consultoria, é assim, eu quero tomar um crédito que eu quero comprar isso para fazer isso, isso, isso. O gerente tem que falar para ele, cara, essa não é a melhor linha, não é o melhor tempo para você e esse teu projeto está fadado a não ter sucesso lá na frente. Isso é importante, porque se ou quando defaltar, ele fala, conversamos disso lá atrás. Exatamente. Agora, se ele quiser, por isso que eu tenho que ser diferente de banco. Eu não posso ter pressão no gerente para cumprimento de meta, que senão ele traz crédito de tudo que é jeito.
Ele tem que ser consultor financeiro mesmo. E aquilo, quando subir e passar nas alçadas superiores, eu tenho que ter critério de olhar, chamar o gerente e falar, deixa eu entender um pouquinho. Hoje mesmo, chamamos um gerente lá, o cooperado quer esse dinheiro e vai dar o imóvel dele em garantia. Qual é a finalidade desse dinheiro? Vai reestruturar as dívidas que ele tem com o mercado. Quem é o mercado? Quanto é o mercado? Então, a gente também pressiona o gerente. Qual o tamanho do rolo que ele está metido, né? E, para mim, crédito, o que vale são perguntas. Quanto mais você perguntar quando você vai fazer uma concessão, menor a chance de você errar no crédito. Quanto melhor ele responde, melhor é a possibilidade dele ter o crédito, né? Por que você quer o crédito? Qual a finalidade? O que esse crédito te ajuda no teu negócio? O quanto esse crédito te ajuda na tua vida pessoal? Você vai deixar ele pagar uma operação lá que está um super spread no outro banco para tomar aqui no spread menor para liquidar lá? Pô, legal, é justo. Vamos alongar essa dívida lá, você está no curto, vamos trazer para o longo prazo. Então, o meu dever enquanto diretor de operações e diretor de risco é fazer com que essa massa de gerentes de relacionamento, que eu chamo de primeira linha de defesa da cooperativa, entendam quais são os riscos dele fazer uma concessão de crédito. Crédito eu tenho 2 caminhos, concessão e recebimento. Não tem outro caminho. A terceira via do crédito é prejuízo para a cooperativa. Aliás, A terceira via é cessão do crédito daí. Então, vamos falar em 4 vias. 4 vias, então. 4 vias. Porque, no final, o cooperativismo, diferente de um banco, é um banqueiro, capital de alguém, de um sócio. Cooperativismo, todo mundo é sócio. Todo mundo sente Todo na mundo carne, né? paga aquela conta lá. Então, socializar prejuízo não é o dever de uma cooperativa. Ela tem que socializar ganhos, diretos e indiretos. Então, a minha primeira linha de defesa é o gerente. É esse cara que eu foco diariamente, capacitação, para que ele entenda cada vez mais qual o risco que ele está assumindo quando ele dá dinheiro para um cooperado. Eu vou até tratar um caso até engraçado. Eu tinha uma gerente em São Paulo, quando eu estava como diretor de expansão, ela queria dar crédito para um médico. Só que o médico era um médico visionário. Eu falei, qual a garantia? Não, é clean. E clean? Pô, não, clean não dá. Não, mas é por causa disso, daquilo. E ela tentando defender o crédito. Você acredita no médico? Acredito. Falei, pô, que bom. Pode subir a operação? Você é o aval dele. Ela olhou para mim. Você está falando sério? Falei, tô. Você vai ser o aval do médico. Você não acredita nele? Eu não acredito. Mas se você for avalista, eu começo a acreditar nessa operação. Qual era o tamanho do cheque? Milhões? 500 mil. 500 mil. 500 mil. Aí ela falou, não, eu não posso ser avalista, eu sou colaborador da Unicred. Falei, não, abra uma exceção para você. Eu defendo isso na área de risco. O teu aval, eu pode subir o crédito para ele. Falei, tá vendo? Quando aí eu falei assim, olha o exemplo que você tem que olhar aqui agora. Espero que você tenha aprendido. O dinheiro da cooperativa não é da cooperativa, é dos cooperados. Até porque eu acredito que essa gerente, ela era cooperada dela. Então, assim, era dinheiro dela. Sim. Então, quando você acredita num crédito, você tem que acreditar de verdade. E quando eu acredito no negócio, eu vou ser aval do cara. Adivinha o que aconteceu com esse crédito? Não aconteceu. Não preciso nem dizer, né? A gente ele arrumou um avalista, o pai dele. Adivinha o que aconteceu? Ele não pagou. Putz. Executamos o pai. Nossa, o pai deu 3 pulos. Ok, você foi aval do teu filho. O pai tinha patrimônio, né? Executamos o pai. Aí o pai foi lá e fez um acordinho para pagar mensalmente aquilo lá, a tomada do filho. Muito visionário. Aí eu falei, tá vendo? Esse é o resultado. Se a gerente tivesse sido aval, ela tinha condição de pagar?
Não, mas eu provoquei. Ela não seria, mas eu provoquei justamente. Hipoteticamente fosse, ela não ia ter, né? Então ia ficar... Foi um choque para ela, um exemplo lúdico. Porque eu falei, se você acredita tanto, então você assinaria como avalista dele? Não, então você não acredita. Você emprestaria o seu dinheiro? Né? Famoso skin the game. Ela fugiu na hora do skin the game. Exatamente. Não defendeu o pitch dela. Então, legal. Se eu acredito numa coisa, eu boto o meu dedo ali. Agora, se eu não acredito, eu vou na regra. Mas realmente, né, saber deve ser um grande desafio, né? Alimentar essa sede de concessão do gerente de negócios, né? Com esse risco, né, da perda. O risco sempre vai existir, né? Perdas sempre vão existir. Senão a gente não estaria aqui, né, John? Exato. Faz parte do negócio. Mas mitigar ao máximo é muito importante, né? Eu digo para você que não existe nada sem risco. Tudo você. O teu dever, o teu papel é achar mecanismos para mitigar cada vez mais aquele risco. Sim. Zero risco. Nunca esquece. Nunca faz parte, né? Que senão fica muito fácil. Isso. William, trazendo um ponto, ainda falando de riscos, né? E um ponto um pouquinho mais polêmico, né? Eu vou trazer um dado aqui. Em 2025, mais de 5.600 empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Isso só está crescendo cada vez mais, né? Esses 5.600, se não me engano, representa quase 40% de aumento, né, com relação aos anos anteriores. E sabemos que, pelo ato cooperativo, as cooperativas ficam de fora como extraconcursais. Mas, ainda assim, atrapalham a carteira e alguns indicadores. Como que você enxerga isso nesse momento? Primeiro que realmente isso é uma verdade. Trazer esse alento para o cooperativismo, porque o ato cooperativo, dentro de um olhar jurídico, ele fica fora do devedor quirografário, né? Dentro de um processo falimento, ou dentro de uma recuperação, é uma evolução bastante legal. Acho que o cooperativismo precisa se diferenciar em algumas coisas do mercado tradicional, ele também não tem apelo, ele começa a concorrer em tamanhos e estruturas totalmente desproporcionais do que o mercado tem aí. Porém, ele tem um impacto econômico. Hoje, quando uma empresa se declara em recuperação judicial, eu já provisiono ele, quase que provisiono tudo, quase 100% já. Sim. Num primeiro momento, eu faço uma escada, mas é mais um outro degrau, ele já está provisionado 100% já. Mas assim, em que momento que provisiona isso, para cortar você? Mas a hora que ele entra com o pedido e o pedido é aceito. Quando ele entra com o pedido é homologado pela justiça, porque a justiça vai falar, você não atende os critérios de uma recuperação judicial. Você volta para o teu status anterior. Uhum. Agora, quando ela homologa, aí eu tenho que ir lá e baixar. Existe aquela janela entre o pedido e homologar. Mas a gente entende que a partir do que ele entra com o pedido, ele já não está mais pagando o crédito. Aí ele vai provisionar de acordo com a escala de atraso que ele tem. Daí segue essa escala normal. Isso que eu pensei que fosse. Isso que eu falo. Ele vai seguindo a escala, mas vai caindo bastante. Vai caindo. Mas aí quando vem a homologação, aí é 100%. Legal, eu tenho uma garantia lá, eu vou receber primeiro, vou poder executar, enfim. Mas só que isso abala meus indicadores. Primeiro, 100% provisionado. Então, já tirei do resultado do negócio da cooperativa. Altera meus indicadores. Eleva meu estágio 3 dentro da 4966, onde eu sou medido por auditoria e pela agência classificadora de risco que me monitora anualmente. Então, é impacto econômico. Para mim, não é um alívio eu ter um ato cooperativo extraconcursal, mas só que o econômico que é o mais importante para mim. É claro, vou receber, vou executar, mas o econômico me abala no primeiro momento. Então, eu também tenho que ficar muito diligente com isso, né? Tem até... não no cooperativismo, mas em outras instituições, a gente tem um modelo preditivo chamado Early Warning, né? Então, você tem uma série de premissas lá dentro do Early Warning que você coloca. O faturamento caiu, é um indicador, né? Vendas, concentração, enfim, tem uma série de indicadores. Passivos, né? Trabalhista, fiscal, Isso. começa a ter um movimento ali, né? Exatamente. Então, isso passa. Como o cooperativismo ele está mais focado na pessoa física, e esse é um outro movimento que eu ia falar para vocês, a gente começa a entrar mais no mundo das empresas agora.
eu começo a fundar. Eu fundo uma plataforma PJ em São Paulo agora, onde eu começo a atacar PJs de alto faturamento. Buscando o quê? Rentabilidade, buscando maior escala para a cooperativa. Só que eu também entro num mar aberto, onde eu também vou enfrentar desafios de risco. Então, respondendo a tua pergunta, é muito legal nesse movimento cooperativista, o instrumento jurídico está super legal. Só que, no fundo, não me adianta nada, porque no primeiro momento me abala meus indicadores. Sim. Então, quando eu já vejo que alguém já começa a falar de RJ, que o mercado é ligeiro nisso, né? Uhum. Existem até grupos de WhatsApp que falam assim, ó, tal empresa aqui sinalizou RJ. Os caras já colocam lá no grupo, todo mundo que tem risco já começa a correr atrás. Então, a gente precisa ficar bastante atento. Mas impacta. Sim. Mesmo com esse ato cooperativo extraconcursal. Boa. Falando de impactos, esse ano entramos no segundo ano de vigência da Resolução 4966. E a gente percebe que ainda tem muita cooperativa se adaptando ou ainda se surpreendendo com alguns provisionamentos e com as devidas mudanças que elas estão trazendo. Vamos falar um pouco disso aqui. Você acha que elas fizeram os movimentos corretos de adequação ou, de fato, foi uma surpresa e ninguém conseguia prever isso? Johnny, a gente tem colegas em outros sistemas e a gente vê o nível de maturidade dentro desse projeto. Eu vou falar um pouco do sistema Unicred, que se preocupou muito com isso, mas muito mesmo, né? Contratou uma consultoria peso pesado no mercado para olhar isso, fez aqueles cenários que eu comentei no começo para vocês, modelo completo, modelo simplificado, para onde a gente vai. Para ir para cá eu tenho CS3, fez um movimento para CS3 para se beneficiar do modelo, senão esse modelo aqui traria um arrasto de provisão muito grande. Então, o sistema Unicred ele foi muito conservador. E quando eu digo ele foi conservador, o que ele fez? Ele gerou um modelo estatístico, qual seria o modelo para alocar a perda esperada, mostrou para o Banco Central e falou assim, olha, eu vou fazer uma safra de 12 meses. Em 12 meses eu volto com você, porque ele também colocou algumas proposições. Exemplo médico. A resolução fala lá que o nível de atraso para enquadrar nos estágios é tanto. Só que se você mostrasse que dentro do teu ecossistema, o médico, ele é o teu menor risco, você enquadra ele num tal de GH, Grupo Homogêneo 1, que é o melhor grupo homogêneo que tem dentro da pessoa física. Então, você pode provisionar menos ali, ou então o tempo de cura é menor, ou o modelo preditivo beneficia ele. Então, o sistema Unicred fez isso, mostrou para o Banco Central validou e depois ele fez uma safra de 12 meses. Feita essa safra de 12 meses, agora a gente começa a colher alguns resultados de ajustes. Certo. E a gente vai passar agora, por exemplo, a minha cooperativa vai ter que acruar mais algum recurso em provisão, mais ou menos em torno de 4 milhões em julho, quando tem uma mudança um ajuste do modelo. Entendi. Os outros sistemas, a gente só ouço falar, mas conversando com a área de risco da Unicred, a gente está muito evoluído no modelo. Muito evoluído, já tivemos 2 sabatinas com o Banco Central, então o modelo está bem calibrado. Né? Se adequaram bem, né? Às vezes até conservadoramente, né? Eu tenho até ruídos de outras cooperativas, pô, a gente está provisionando muito, será que a gente deveria provisionar muito? Eu sempre tive um olhar para a provisão como algo que é benéfico para a cooperativa. Porque se eu fizer um modelo bem acertado, bem azeitado, provisão é saving, é poupança. Né? Aquilo que me garante perenidade para a carteira, caso eu tenha algum devedor. Então, o sistema Unicred foi bastante conservador, mas também saiu na frente com algumas interações maiores dentro da resolução. Você acha que, falando de sistemas, né, as solteiras e menores sentiram impacto maior do que as menores ou foi tudo questão mesmo de planejamento? Eu acho que elas sentiram, sim,
Eu não consigo te dizer em que nível que foi o impacto, mas eu fico imaginando, se um sistema mais consolidado, com um histórico maior e tendo apoio, está sofrendo, eu fico imaginando que uma cooperativa solteira, ela Sentiu bastante. bastante. Por mais que a carteira dela seja menor, mas assim, um provisionamento ali que puxa já. E a máxima é aquela dentro do cooperativismo. O que quebra uma cooperativa é o crédito. É o crédito. Não é a gestão temerária, não é o golpe, né? É o crédito. É o crédito. Boa. Bom, William, agora partindo, né, para um assunto que a gente já conversou anteriormente, né, não aqui nesse podcast, né, mas acredito que você já participou de incorporações de cooperativas, né? Como que funciona na prática, né, unir duas cooperativas, né, e o que é mais desafiador? Unir pessoas ou unir processos? Bem, eu vejo o cooperativismo, a incorporação dentro do cooperativismo, eu não estou falando só do crédito não, tá? Eu tenho muito relacionamento com as Unimedes também, vejo que eles também passam por esses dilemas também. Hoje o cooperativismo de crédito, ele precisa ser muito sólido e ter uma envergadura que lhe permita não só sobreviver a todas essas tempestades, ter bons indicadores, ter uma boa basileia, mas ele também ter um poder de expansão muito grande. Porque, de novo, negócios que não são escaláveis, eles estão fadados a morrer em pouquíssimo tempo. A incorporação, para mim, é um processo necessário. O grande problema, Vitor, é o timing da incorporação. Por quê? Os exemplos que a gente vê no mercado, eu só busco uma incorporação quando eu estou ruim. Na dor. Na dor. Eu deveria buscar uma incorporação quando eu estou bem. Porque duas cooperativas boas, saudáveis, mesmo que elas sejam pequenas, quando elas se juntam, elas têm a possibilidade de trazer um melhor resultado para o cooperado. Tanto daquela que estava aqui, quanto daquela que veio. Porque quando você traz na dor, no resultado ruim, um vem pagando uma conta. E o outro fica falando, pô, essa conta não é minha, essa conta não é minha, essa conta não é minha. E sem falar na questão política. Que quando você está na dor, você não consegue mais negociar a tua posição de ida para uma outra cooperativa. Você perde o poder de barganha, né? Exatamente. Então, os aspectos políticos são... Qual é o maior entrave hoje de uma incorporação? Você acha que é o técnico, é o diretor? Não, é o político. Pô, aqui eu sou presidente, eu fundei essa cooperativa, eu sou presidente, eu preciso me manter aqui. Negocia enquanto você está bem e ir para uma cadeira na outra cooperativa. Combina um prazo. Então... E eu vejo que o cooperativismo, ele perde esse timing de juntar forças, realmente as cooperativas ficarem cada vez maiores, com um grande poder de investimento, principalmente em expansão. Eu não estou falando só de expansão territorial, não. Estou falando de expansão de base de cooperado. Não adianta trazer mais cooperado se a minha operação não aguenta aquele volume. Crescer dentro de casa, né? Não só ganhar novos territórios. Exatamente. Se eu não consigo crescer minha modelagem de risco, se eu não consigo aprimorar minha modelagem de risco, os meus processos, meu investimento em tecnologia, como que eu vou cuidar hoje num desafio que o mercado me impõe aí com bancos digitais, né? Sempre olhando a tecnologia, tanto para receber o cooperado, quanto para salvá-lo também de fraude, de tudo. Tem que investir muito em segurança. Tem uma resolução do próprio Banco Central que eu tenho que ter uma política de cibersegurança muito forte. Isso é muito investimento. Não é algo que você faz com alguns milhares de reais, não. E você está sempre investindo, porque o bandido, o fraudador, ele está sempre um passo na tua frente, né? Buscando outras soluções. Então, eu vejo, sim, para mim, incorporação quando é a fórmula, o menos é mais. Menos cooperativa, mais resultado para o cooperado, cooperativas melhores. Eu gosto muito do movimento que o Sicredi fez. O Sicredi, hoje, se você olhar as cooperativas do Sicredi, elas são bastante potentes, são grandes, tratam muitos cooperados, tem um modelo de negócio diferente do modelo da Unicred, mas é um modelo, para mim, a ser perseguido.
A cooperativa ela precisa, no mínimo, ter isso aqui. Se ela não tiver isso, ela tem que se candidatar a se incorporar com outra cooperativa. É uma maturidade de gestão, né? Principalmente essa incorporação no amor, assim, né? Como a gente disse. O gestor tem que ter uma maturidade muito grande, né? Para seguir, né? Deixar realmente o ego de lado para realmente fazer um movimento cooperativista. Aí você faz uma pergunta também que, para mim, também é crucial. A incorporação, nós estamos falando de processo ou de pessoas? Falando de processos. Pessoas não podem ser incorporadas. Elas têm que se juntar. Você está unindo duas cooperativas, dois modelos de gestão diferentes. Mas a cultura a gente não pode perder. E aproveitando, né, William, esse tema, né, que é um tema que vai chamar atenção, é um tema que realmente é de interesse, né, de pessoas que fazem parte do meio. Você tem alguma dica, né, dessa incorporação com relação aos processos? Como juntar esses dois processos de duas cooperativas distintas? Dica não tenho, porque processo, você não faz junção de processos. Quando você fala de incorporar dentro do mesmo sistema, é muito fácil. É você juntar volumes, carteiras, porque o processo é o mesmo. Quando você fala, no qual eu participei, eu saí do sistema Unicred e fui para o Sicoob, aí sim, não tem mais processo. Você tem que se adaptar àquele novo. Então, não tem dica. Quem incorporou, desce o a dica é o seguinte, você tem um legado aqui que você tem que passar para outro sistema, que tem outras características, tem outra modelagem de risco, tem outros processos. Então, para mim, não tem dica. Tem assim... adapta rápido que dói menos, né? Exatamente, né? O que Darwin falou lá, não é o mais forte que sobrevive, né? Exato. É aquele que se adapta. Então, eu tenho que me adaptar rapidamente àquele novo modelo. E eu vi isso na prática. Eu saí de um sistema Unicred muito conservador, fui para um sistema Sicoob mais abrangente, mais capilarizado, né? Então, e as cooperativas que foram se adaptaram, estão super bem hoje, né? Você conhece algumas, né, Johnny? Então, para mim, assim, o grande desafio da incorporação são pessoas. Sobre a resolução que você falou, parte regulatória, resolução... Tem a resolução conjunta 14, que trará mudanças, já está em vigor, as mudanças progressivas, né? Mas 31 de dezembro encerra e aí tem que adaptar tudo para 1 de janeiro de 28. Todo mundo já está ali reenquadrado nessa nova parte, como vou colocar, referência de cota capital. Como você enxerga isso? Como que elas vão se adequar? Porque a gente sabe que é muito capilarizado. Você acabou de falar de duas, não só da sua, mas Sicoob, que tem uma capilarização gigante de cooperativas, o Sicredi atua nas mesmas áreas, mas um volume menor de singulares. A Unicred também tem o desafio de crescer. E as outras, não precisa nem falar, que a gente vai passando por cenários menos estruturados, como solteiras. Como que fica todo mundo se adequando nisso? Vou dar só um passo para trás, porque o teu gancho é muito legal para voltar no assunto que você falou de incorporação. A Resolução 14, ela vai forçar as cooperativas a olharem a incorporação como um modelo não de sobrevivência, mas de existência. Não é para sobreviver daqui 2, 3 anos, né? De continuar a existência daquela cooperativa. Que é nesse prazo que tem chance de postergar. É lá e acabou. Não, é esse prazo. O impacto dessa resolução dentro do nosso sistema, se eu não me engano, foram 5 ou 6 cooperativas que vão ter que fazer um plano de capitalização. E o plano pode ser orgânico, você pode ir lá e buscar isso do teu cooperado para capitalizar, ou você pode ir e juntar com uma outra cooperativa. Então, eu vejo alguns sistemas mais desafiados nesse assunto. Exemplo, para mim, o Sicoob, porque eu conheço um pouco o perfil das cooperativas. Mas dentro do sistema Unicred, a pressão também vai ser igual. E já está impactando. Tanto é que já existem conversas já de plano. Inclusive, um pleito da própria OACB para considerar a reserva da cooperativa dentro do montante de capital que a cooperativa deveria ter. Que aí muitas delas vão acabar tendo a possibilidade de cumprir a resolução. Você falou de duas formas de capitalizar e aumentar, né? Seja ela solicitando aportes dos seus cooperados, através da incorporação com outros e somarem os seus patrimônios. A venda da carteira traz receita e, obviamente, sobras e aumento de patrimônio. É uma terceira via de solução
ou ainda não tem um impacto direto para esses resultados? Eu ainda não acredito nesse impacto. Talvez possa estar falando da média, né? Precisaria olhar cada uma, mas eu não viria como uma solução ou como algo que pudesse resolver isso. Direto entrar um impacto tão grande para esse cenário de aumento de... Exatamente. Boa. Esse era um questionamento que a gente tinha exatamente para saber, será que isso também traz uma oportunidade de imediato ou depois que consolidar esse assunto das sobras e do estoque de prejuízo volta para a mesa? Né? A gente sabe que depois que juntam duas, que incorporam, você fala, calma, bola no chão, vamos ver o que dá para trabalhar e o que não dá, né? Eu vejo a incorporação como o melhor modelo para você resolve uma série de coisas. Uma série. A incorporação, para mim, ele é um modelo, até foi alvo do meu TCC, num MBA de negócios que eu fiz. Legal. E o título do meu TCC foi Menos é Mais. Justamente falando e trouxe quais as vantagens, como ficariam os cenários dentro, claro, da minha realidade de cooperativas dentro da Unicred. Mas foi muito legal esse exercício e eu digo que é a saída para o cooperativismo, seja ele qualquer ramo, tá? O da saúde aqui com as Unimedes, o crédito com a Unicred, Scob, Sicredi. Eu acredito sim que as cooperativas têm que se fortalecer, porque os desafios a partir de agora, a regulação fica cada vez mais afunilada, né? A fiscalização em cima do portfólio das cooperativas cada vez mais exigente. Então, eu não vejo como uma cooperativa hoje ela escale por si só organicamente, tendo que ficar dentro de uma certa regionalidade. Ela precisa abrir o horizonte e buscar mercados para conseguir escalar. Trazendo um gancho, William, né, que você falou principalmente essa maior evolução regulatória e maior exigência também, né? Qual o papel do rating de crédito dentro das cooperativas hoje? E ele ainda é uma ferramenta fiel de risco ou precisa evoluir para refletir melhor a realidade? Sempre há possibilidade de melhoras. Mas, de novo, voltando para o sistema Unicred é um sistema muito resiliente e muito conservador. Então, o rating para o sistema Unicred, ele é muito importante. Daí nós estamos falando do rating interno, para mitigar risco, para gerar governança, para definir papéis. Então, o rating é muito, muito importante para classificar as cooperativas, para você ter ondas de negócios também por porte de cooperativa que você define também por alguns itens de rating. Agora, também existe o rating externo. Então, no nosso caso, hoje, nossa Singular foi, há 4 anos atrás, criou um plano para eu observar alguns indicadores para chamar Fitch Rating e para falar, está aqui, ó, qual é a minha nota? E claro que eu estava buscando o grau de investimento. Com que propósito? Dentro de uma estratégia de negócio de buscar captações do sistema Unimed. Porque também o sistema Unimed estava sendo olhado, né? A ANS tinha colocado uma resolução como se fosse criando uma basileia para o sistema de saúde chamado CBR, Capital Baseado em Risco. Então, se a Unimed fosse aportar recursos dentro de uma Unicred que não tem rating, ela teria que provisionar X. Se ela fosse aportar recursos dentro de uma Unicred que tem rating, então o provisionamento dela seria menor. Então, foi até nesse modelo, nesse formato que a gente buscou ter uma nota da Fitch Ratings. Então, graças a Deus, hoje a gente ainda tem a nota A, né, da Fitch, e isso nos traz alguns desafios, eleva nossa régua de governança de indicadores, mas também nos traz também uma possibilidade de resiliência muito forte, unindo o rating interno mais o rating externo. Então, eu diria para você hoje que a nota pela... Falei isso, inclusive, para o diretor da Fitch. Ele perguntou, qual a grande vantagem de você ter um rating? Fala para mim, para eu colocar aqui no relatório. Eu falei, a vantagem não é ter a nota. A vantagem é toda a jornada que eu tenho que fazer de governança e de observação para ter a nota. A nota é o resultado final. Quando eu
estalo, tiro a rolha da champanhe. Não. Qual que é essa jornada? O que eu tive que me moldar na governança? O que eu tive que me moldar nos indicadores? Observando garantias, observando os meus maiores devedores, desconcentrando captação, melhorando, contrabalanceando minha liquidez, se eu não ficar muito líquido também, eu tenho que, na outra ponta, emprestar também, eu tenho que desintermediar o recurso da cooperativa captado. Então, toda essa governança, ela é muito importante. Então, quando você tem um rating externo, quer dizer também que o teu rating interno é muito bom. Hoje, o FGCOP, ele olha todas as cooperativas. Sabe qual é a minha nota no FGCOP? Minha última nota? Qual? 0. Ou seja, meu risco de quebra é 0. Legal. Isso é ótimo. Então, é bastante importante o rating para a gente, porque é para onde que eu tô navegando. É a minha bússola dentro desse mar agitado que é o sistema financeiro, para onde eu estou caminhando. Então, o rate para mim, e até como uma visão de risco, de diretor de risco, eu diria para você que eu não consigo trabalhar hoje não olhando os meus rates, vendo os planos de ações que eu tenho que observar dentro daqueles itens de governança. Muito bom. O que você falou faz total sentido. Não é a nota, mas o que você fez para chegar na nota. O processo te amadurece, não é? Você não fica maduro depois que você tira a nota. Exatamente. É durante ele que você amadurece e aí, como consequência, vem essa classificação de rating. Muito bom. Para a última pergunta aqui, a gente vai acabar dando uma sinergia lá na primeira. Mas trazendo exatamente, aproveitando toda essa experiência que você compartilhou com a gente. Se você pudesse dar um conselho para um jovem gestor que hoje entra no mundo da cooperativa, que enxergue que é lá que ele quer ficar e traçar também uma carreira com tantos aprendizados e resultados como a sua, quais seriam essas dicas que você daria aí para passar para ele principalmente? Primeiro, porque ele chega num bom momento do cooperativismo. Você já cortou muito mato alto ali, né? Talvez há 15 anos atrás o cooperativismo não tivesse um apelo tão forte. E isso não é só pelo cooperativismo. Eu acho que o Banco Central torna as cooperativas relevantes num cenário onde ele sempre quis diminuir spread e bancarizar. Né? Sempre teve ações do Banco Central nesse sentido. Então, quando o cooperativismo entra na agenda do Banco Central, isso é bom, isso é ruim. É bom por quê? Porque você ganha relevância. É ruim por quê? Porque também ele começa a te observar mais. Né? Então, os itens de fiscalização e regulação começam a ser mais olhados e mais praticados. Vocês viram recentemente a LC 130, a Lei Complementar 130, que regulou uma série de coisas cooperativas. Trouxe algumas coisas muito boas, né? Que melhorou, mas também trouxe algumas responsabilidades. Mas eu não vejo como crescer se você não tiver responsabilidade também. Então, Johnny, dizendo para esse jovem gestor que hoje está no mercado e está olhando se eu vou para banco, se eu vou para o cooperativismo, primeiro, se ele decidir o mercado financeiro, já é um grande caminho que ele vai trilhar. E eu acho que ele pode mesclar, sim, um pouco das experiências. Eu comecei em banco. Diria para você que hoje o meu olhar financeiro com o olhar de banco. Mas só que a paixão hoje é pelo cooperativismo. Legal. Né? E não é mais um trabalho, é quase um sacerdócio mesmo. Né? É quase que um estilo de vida trabalhar dentro desse modelo onde eu levo justiça financeira para o nosso cooperado, consultoria, enfim, uma série de coisas. Então, eu diria para ele assim, mergulhe de cabeça, vá. Projete tua carreira hoje, porque o cooperativismo te dá essa possibilidade hoje de você entrar num cargo médio de gestão e chegar a uma alta liderança. Quem sabe até, dependendo do modelo do cooperativismo, chegar até um conselho de uma cooperativa. Então, a dica que eu diria é, mergulhe, vá de cabeça que hoje o cooperativismo é um modelo de negócio, sempre foi, mas hoje ele está mais relevante e mais estruturado, mais complexo, exige mais intelectualidade, exige mais capacitação, exige mais preparo para você estar ali exercendo o teu papel. Não é para qualquer um. Você precisa estar preparado. Entendi. Mas eu diria, vá, mergulhe, que tenho certeza que é um modelo que você vai gostar. Sensacional. Bora para a nossa dinâmica. No final aqui, William, a gente faz um pinga-fogo. E aí a gente vai trazer dois temas, duas situações que você escolhe, uma não tem certo e errado, e a que você escolher, você pode defender da forma que você quiser. Tá? Então, vamos lá. Crédito pequeno com aval ou crédito maior sem garantia?
Crédito pequeno com aval. Crédito pequeno com aval. Beleza. Até porque a gente acabou de falar que tem o monitoramento do estresse da carteira que pode levar à quebra de uma cooperativa, né? Exatamente. Show. Assumir uma cooperativa pequena, mas com bons indicadores, ou uma cooperativa gigante com indicadores ruins? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que tem um pouco dos dois, mas eu ficaria com a grande com indicadores ruins. Desafio, né? Porque é um desafio. Se ela é grande, ela tem capacidade. Sim. Talvez o indicador seja fácil de consertar. Entendi. Agora, quando você pega uma cooperativa pequena, mesmo que ela... E normalmente as cooperativas pequenas têm bons indicadores porque ela é pequena. Então fica muito difícil você crescer. Eu não acredito em negócio que você fique numa zona de conforto e ali marinando o negócio. Não, você tem que escalar, você tem que crescer. Então, com uma cooperativa grande, eu tenho o poder de conversar com uma outra, de repente, uma incorporação, trazer um modelo de negócio melhor e mais sustentável, fazer um trabalho, um plano de ação para melhorar esses indicadores. De repente, você, gestor, contrata uma consultoria para me ajudar nisso. Ou busca o recurso do sistema que eu tô inserido. Então, eu iria para uma grande com indicadores ruins. Bacana. Até eu comento com o Johnny, às vezes a gente observa as carteiras, né, das cooperativas. E às vezes eu estou olhando lá, eu vejo uma cooperativa que só trabalha com consignado, não tem apetite ao risco. E ela está com os indicadores ótimos, a carteira não é tão relevante. E, obviamente, que a exposição dela também não é. Eu, como diretor de risco, eu queria ter todos os meus créditos baseados em 100% de aplicação. É o que eu queria, mas eu não vou ter. A garantia, né? Eu não vou ter. Então, eu tenho que trabalhar com a massa que eu tenho. Liquidez imediata. Exatamente. E mitigar cada vez mais o risco, né? Exato. Boa. Vamos para a próxima. Executar uma garantia problemática ou aceitar um acordo de 30% com o devedor? Um acordo de 30% com o devedor. Boa. Porque o cooperativismo também, você tem que olhar também, você tem um papel social também. Sim. É claro que a gente está generalizando e trazendo para uma média, mas eu já tive casos de ter que dar 50% de desconto para o cooperado porque ele perdeu a renda. Sim. Mas só que ele foi um cooperado exemplar na cooperativa durante um período muito grande. Em algum momento ele saiu do prumo e eu tive que fazer um socorro para ele. Sim. Eu tive que assumir uma perda naquele crédito para deixá-lo melhor. Mas aí é um caso positivo, né? Muitas vezes eu acredito, né, que possa ser um problema também, né? Porque às vezes você conceder, né, realmente dar esse desconto, né, e depois ele ventilar isso dentro para outros cooperados, ou ele achar que ele vai fazer isso mais de uma vez, né? A gente toma muito, você traz um ponto bastante importante. O cooperativismo ele tem algo chamado isonomia. Todo mundo é igual dentro da cooperativa. Eu não faço segregação porque você tem R$1 de capital ou outro que tem 1 milhão de capital. Não tem essa diferença. Mas cada um tem um perfil. E quando eu falo que eu faço isso e eu justifico isso, Sim. O cooperado tem 20 anos de cooperativa. Agora perdeu renda, não consegue mais pagar, tinha um imóvel atrelado. Você acha que eu, cooperativa, vou tenho interesse em tirar o imóvel dele? Tirar ele da residência dele para executar, para ficar bem com o crédito? Não, eu vou lá, eu faço uma composição. Chego até o extremo de dar um grande desconto para liquidar aquela operação. Desde que ele se mantenha ativo para uma conversa, não seja contumaz, não puxe o pino da granada, explode a ponte, né? Se ele está lá ativo, tem que também ter a boa vontade do outro lado em tentar achar a solução. Exatamente. Né? Então, enquanto modelo de negócio social, que para mim o cooperativismo é um modelo de negócio social, sim, porque está baseado em pessoas. Então, eu tenho que ter métrica para as pessoas. Com certeza. Né? E olhar as pessoas com um ponto de vista humanizado também, não só do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, põe no jurídico e cobra. Que ele perca a casa. Não tem isso na nossa cooperativa. Bacana. Eu não vou dizer que isso é uma prática do cooperativismo como um todo, mas a grande maioria é. Sim. De olhar o cooperado, qual que é a relevância dele para o negócio, qual é a relevância dele naquela sociedade, naquela comunidade. Então, para mim, isso é justiça financeira também. Não só o que eu aplico para ele, mas é o que também ele também aplica para a cooperativa. Sensacional. William, incorporar ou ser incorporado? Isso daí não tem nem dúvida, né?
Depende também, viu? Olha lá. Vamos lá, eu vou colocar os dois pontos de vista. Incorporar. Sempre que eu incorporo, eu coloco o meu entrando ali. Mas quando eu sou incorporado também, dependendo da situação, ele é um modelo muito positivo também. É porque eu não olho o meu papel. Porque quando você incorpora, você preserva o teu papel. Então, eu sou diretor dessa cooperativa, estou incorporando, vou ficar. Sim ou não? Quando eu sou incorporado, necessariamente eu tenho que sair? Sim ou não? Então, para mim, acho que depende um pouquinho do modelo e da situação. Ser incorporado por uma mega cooperativa, onde eu vou fazer parte de um ecossistema muito maior, de repente pode ser uma vantagem muito maior. O problema é que ser incorporado é sempre uma derrota. Esse é o viés que o mercado sempre faz e que o dirigente das cooperativas fazem. Eu já não tenho essa visão. Bacana. A minha visão é uma visão assim, o que representa aquele novo negócio? Porque se eu olhar a minha cadeira, aí eu tiro qualquer possibilidade de ser incorporado. Aí eu vou querer incorporar. Sim. Talvez eu não tenha tamanho, eu não tenha relevância. Então, eu colocaria aí os dois. Os dois. Os dois. Nenhum nem outro. Os dois. E incorporar também é um desafio, né? Porque você vai estar mexendo nos seus indicadores, né? Você estava ali balanceado entre concessão e captação, mas de repente vai entrar um monte de concessão na sua carteira. Tem um exemplo aqui no sistema Unicred, que uma cooperativa de Minas incorporou uma cooperativa Unicred ruim lá no Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu com ela? Não. Detonou a Basileia, detonou uma série de indicadores. Ela foi, parecia 10 milhões, daqui a pouco ela abre 12, daqui a pouco ela abre 13, 14, chegou a 30. Putz, muita coisa, né? Aí Então, arrebenta mesmo. ela incorporou. Ela ficou bem na foto? Não ficou. É claro, ela não ia ser incorporada. Mas, assim, nem sempre a incorporação, ela te traz só benefícios. Sim, tá? sim. Às vezes é para salvar alguém que já está quase que na beira do precipício. Por isso que, para mim, o modelo de incorporação é quando você está saudável. Esse é o modelo. Depois que detonou, aí não é mais incorporação, não. Você vai juntar cacos e trazer para ver o que você consegue salvar. Nossa, muito bacana essa visão sua que você trouxe. Eu não tinha esse pensamento. Então, assim, é por isso que eu me aprofundei muito daria até um episódio aqui só para falar da minha visão de incorporação. O que eu acho, como deveria ser. Então, essa é a minha visão. Depende. Bacana. Incorporar ou ser incorporado, aí depende. Pode ser bom de um lado e ruim do outro, dentro das duas visões. Pô. Segurar estoque alto ou fazer cessão? Fazer cessão. Boa. Fazer cessão. Não tenha dúvida disso. Eu falo porque isso é uma coisa que a gente vê os estoques, mas ainda não é um movimento tão recorrente. A gente entende que é algo novo no meio das cooperativas, no mercado financeiro que se acompanha, isso já é algo corriqueiro, mas a gente ainda encontra um pouco, às vezes, dessa dificuldade em tomar a decisão ou, às vezes, saber o que fazer, né? Saber o que mandar dentro de um estoque, porque ninguém zera a posição, mas saber ali transitar dentro da estrutura e amadurecer esse tema e conseguir, obviamente, performar a sessão, né? Acho que do que a gente fez hoje de 51 carteiras adquiridas por pedaços, né, de prejuízo, poucas foram as que fizeram apenas uma vez. Porque elas vão aprendendo a fazer, entende como operacionalizar aquilo e trazer para dentro da esteira de recuperação, não que vai ficar para ela, mas de como ela vai tratar aquilo em que ela tira de um canto e traz e gera uma oportunidade. Show de bola. E a última, mudou de nome, né? BNDU agora AMV. AMV. Ativo móvel ou imóvel? Difícil. Eu acho que nenhum dos dois. Se puder antes, né? Nós temos uma cooperativa que o AMV dela é baixíssimo, baixíssimo. Eu consigo queimar rápido, e até porque são imóveis muito bem estruturados e que dá para passar. O grande problema agora é o móvel, né? Porque os carros aumentou, eu financei muito e aumentou a recuperação em cima. Mas mesmo assim está bem controlado. Então, eu diria para você que é uma garantia. Se eu estou com aquele AMV, é porque
eu fiz uma concessão com garantia. Então, eu não tenho que reclamar, eu tenho que botar aquilo para fora da cooperativa. Faz Só parte tivemos um caso que nós incorporamos um BNDU na época. Foi uma casa aqui no Pico das Cabras, ia ser difícil vender. A gente incorporou e vai fazer umas outras coisas lá. A gente fez até uma dinâmica hoje, né? O Vitor falando sobre isso, é que o ativo móvel, né? Você pega um carro, um caminhão, ele tende a ser um valor menor do que um ativo imobiliário e tem, às vezes, uma liquidez. Você dá um deságio ali rapidinho e alguém Não, vende compra. rápido, vende rápido. E até a parte do impacto que traz, né? Consolidar um imóvel leva mais recursos, mais tempo, documentalmente ele é mais oneroso, só que ele também traz mais resultado, se ele tem uma liquidez rápida, né? Então, ele falou, bom, acho que isso daí vai trazer um questionamento muito bacana, porque é o que a gente encontra, a gente vai lá no link de bens à venda, você encontra um pouco de tudo. Eu já visitei muito pátio em sedes de cooperativas que tinha carro capotado, carro de 1 milhão que o devedor foi lá e arrancou o módulo, porque quando achassem ia levar fumo, a gente acompanhou. Então, assim, tem um desafio gigante, né? É engraçado, eu falo na cooperativa que a minha pior garantia é o veículo. Vem umas defesas, não, mas é financiar o veículo, 70% do veículo só. Falei, legal. Sabe qual é o grande problema da garantia veículo? Que ele roda. E deprecia. Parado deprecia, fora que ele roda. Fora os aspectos de conservação, eu já recebi carro que o guincho trouxe. Falei, então, eu peguei esse carro no cavalete, sem as rodas. Nossa. Falei, sem as rodas? Como? Ele tinha roda até uma semana atrás. Pois é, o cara sumiu com as rodas. E aí, eu vou brigar com o cara porque ele tirou as rodas agora. Aí tive que comprar 4 rodas para o carro rodar. Então, para mim, o veículo, ele é um conforto, não é uma garantia, não. Eu tenho o caso de São José do Rio Preto, que eu não acho carro. O carro está no Paraná, o carro está em Goiás. Não acho carro. Então, e aí eu tenho um outro problema no Brasil, né? Os estados não se falam, né? Não tem uma regra geral nacional. Então, o carro roda lá em Foz sem bloqueio. Só tem bloqueio. Sai da jurisdição. Só entra com bloqueio quando chega no estado de São Paulo. Então, para mim... E o devedor sabe disso. E sem falar na depreciação. O cara um carro importado, ele vai lá e arranca todo o módulo do carro. Pronto. Já 30% do carro você já perdeu, já. Muito cuidado na concessão. Então. Para mim, é o seguinte, ele vale clean. Eu sempre falo isso para os gerentes. O vale clean, estamos discutindo aqui uma garantia, performance, uma série de coisas. Vale clean? Vale. Por quê? Por causa disso. Então, tá bom. Então, a garantia para mim é o conforto só. Até porque eu não quero garantia. É chato, garantia é chato. Pátio para carro, imóvel, manutenção, leilão, uma série de coisas. Isso não é o core business do negócio, né? Isso daí tem que ser administrado por outra pessoa. Não é imobiliária, não é concessionária. Exatamente, né? Não é o pátio de estoque de terrorista, né? Que só tem bomba lá, né? Você fala, pô, não é possível. Exatamente. Igual fui nessa casa que a gente consolidou, virou estacionamento dos nossos veículos apreendidos, né? Aí eu fui outro dia lá mostrar para uma pessoa. Aí, sabe, você vê aquele monte de carro, tudo sujo, porque junta morcego lá na casa, está dentro de um condomínio, e aquele monte de excremento de morcego. Você fala assim, gente, olha só, isso é resultado indo embora. Isso é despesa, é dinheiro do cooperado. Então, até isso você tem que olhar e, sabe, se preocupar. Sim. Aí chamei a galera, falei, pô, não vamos deixar o carro aberto aqui, põe um plástico em cima, né? Que é essa pintura aqui de uma BMW, para você resgatar, você vai gastar quanto? Né? Aquela pintura cristalizada, toda cheia. Quem compra esse tipo de carro é criterioso. É criterioso, eu tenho que vender com critério, senão eu vou ter um deságio muito grande. Alguém vai olhar para essa pintura aí, eu tenho que restaurar. E ele vai dar uma canelada maior do que ele já vem, né? Exatamente. Então, sabe, são todos esses cuidados. Então, para mim, isso é uma atividade que está dentro da cooperativa, mas para mim não gera resultado. É o que você falou, é um bônus mesmo só, né? Não tem jeito. Se eu executei uma garantia, que eu concedi mal, concorda? Concordo. Concedi mal. Então, aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, eu olhar para trás, pegar aquilo e ver, e aprender com aquele exemplo, né? Com certeza. Chegamos no final. William, foi
Animal, né, Vitão? Ah, eu aprendi muito. Putz, Eu aprendi com muito. certeza que quem vai assistir esse episódio vai entender muito mais do mundo das cooperativas, dos desafios, e vai se interessar ainda mais pelo tema. A gente agradece muito por compartilhar 1%. Acho que não deu nem 1% tanto que você Não, tem. 38 anos. Exato. Não dá. E com certeza mais pra frente vai ser legal ter um outro episódio com você para atualizar ainda mais do que vai estar no cenário naquele momento e levar ao público. Que legal, bacana, muito obrigado aí por exercitar isso. Nem sempre, quando a gente está no dia a dia, a gente não consegue exercitar essas coisas, né? Então é legal ter esse momento de parada, de falar um pouquinho do modelo de negócio. Eu já saio com alguns insights aqui também do que eu falei, algumas coisas para buscar. Mas eu queria dizer para você que está nos assistindo hoje, cara, venha para o cooperativismo. Além de ser um modelo de negócio justo, é um modelo de negócio que cresce, é um modelo de negócio que traz economia para a sociedade, não tira economia da sociedade, e é um modelo que devolve ao final para você. Então, venha para o cooperativismo, você que quer ser um cooperado, você que quer trabalhar no cooperativismo, venha, experimente o cooperativismo, vai valer bastante a pena. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio, que tivemos a honra aqui do William compartilhar todos esses conteúdos. Nos encontramos em breve num novo episódio. É isso, Vitão. É isso aí. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. Nos encontramos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Take heed.